Fala rapaziada, como é que vocês estão, mano? Espero que vocês estejam muito bem. Mais um vídeo aqui, mais uma semana, graças a Deus. Muito obrigado, mano. De cara já, muito obrigado. Eu sei que você já tá inscrito aí no canal, então muito obrigado. Já deixou o like. E eu tenho certeza que você já clicou no primeiro link na descrição e já tá começando a fazer seu dinheiro fazendo thumbnails. Pra quem não sabe, eu já vou falar aqui de cara o que? Eu desenvolvi um treinamento depois de 3, 4 anos fazendo thumbnail pro Fê Alves, Alberto Cauti, o Júnior Vieira, pra todo mundo digital que você pensar, eu já fiz thumbnail. Então, eu desenvolvi um treinamento aí de mais de 3, 4 anos aí, trabalhando apenas com thumbnails, um treinamento completo do zero ao avançado, para você que quer fazer uma renda ali de 3 a 5 mil a mais no mês, ou uma renda ali que você consegue sobreviver com esse valor, cara, primeiro link na descrição, é um treinamento completo de como conseguir clientes também, tem aula lá, de como prospectar cliente, como arrumar seus primeiros clientes, como fazer sua primeira thumbnail, como se destacar no mercado. De cara, já clica aí também no primeiro link na descrição, porque é inscrito e deixa o like, eu sei que você já tá, fechou? Além de tudo, irmão, antes de eu começar o vídeo aqui e te mostrar como fazer uma finalização no Camera Raw, eu quero te falar o seguinte, comenta aqui, irmão, ideias de vídeo que você quer, fechou? E me segue aqui no meu Instagram também. É isso, irmão, tudo que eu precisava falar, já falei aqui no começo do vídeo, então bora dar marcha aqui no conteúdo. Hoje, igual eu falei no começo, vamos fazer finalização no Camera Raw, que é tipo assim, é transformar a água pro vinho, irmão. Então vamos lá. Aqui dentro do Photoshop eu já tenho uma thumbnail basicamente finalizada, né? Na questão da colocar ali os elementos, o título e tudo mais. Então ela já está aqui. O que eu tenho que fazer aqui agora? Só a parte da finalização dela no Camera Raw. O que eu vou fazer aqui agora? Normalmente eu não utilizo o texto, fechou? Eu sempre tiro o texto porque normalmente tem cor ali e essa cor ela fica meio que de outra cor, então eu acho que fica ruim. Até para alterar depois eu não preciso fazer todo o Camera Raw novamente, eu só desativo a camada de texto e faço Camera Raw abaixo da camada de texto, fechou? E até esse elemento aqui eu vou retirar. Ok, tô com a thumbnail aqui, o que eu vou fazer? Crio uma nova camada, né? Aqui na parte da direita, depois da pastinha aqui. E agora sim, aperto Ctrl, Shift, Alt, E. Isso daí, tudo junto, fechou? Aqui criou uma camada, incluindo todos os elementos que eu já criei até o momento. Só que ela não cria em objeto inteligente. Eu vou clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente. Para quem não sabe, dentro do objeto inteligente, você clica aqui, ó, você consegue alterar aqui, salvar e voltar para lá. Meio que cria uma pasta dentro do projeto. Enfim, e aqui serve também para você não perder um arquivo, porque quando não está em objeto inteligente, se eu apago, eu não consigo voltar. Fechou? Dentro do objeto inteligente, eu consigo recuperar, entendeu? Então fechou. O que eu vou fazer aqui? Estou com o objeto inteligente, o que a gente vai fazer? Clica aqui na parte superior do Photoshop, não sei se meu webcam está tampando, porém, clica na parte superior aqui do Photoshop, filtro, depois em filtro do Camera Raw, ou aperta Shift Ctrl A. Fazendo isso, vai aparecer aqui meio que esse painel, quase com outro Photoshop e com a imagem que você realizou até o momento, fechou? E aqui na direita, várias configurações. Tem básico, curva, detalhe, misturador de cores, dividir, tonalização, ótica, geometria, efeitos, calibração. Aqui tem tudo, irmão, tudo. Tem tudo, igual tem lá no meu treinamento de thumbnail, fechou? Já aproveitando o gancho, já clica aí no primeiro link na descrição, irmão, porque lá tem basicamente tudo que você precisa, fechou? Mas enfim, já falei muito dele já, agora você tem que ir lá clicar para ver. Enfim, vamos continuar aqui. O que eu vou fazer aqui agora para fazer esse tratamento? No básico, o que eu gosto muito de mudar? Quando a thumbnail ela tem uma cor quente ou uma cor fria em destaque, por exemplo, vou colocar aqui nos dois extremos. Essa thumbnail ela tem uma cor quente. Por quê? É um laranja da Hotmart, é um laranja quente, ele é como se fosse fogo mesmo. Então, ela é uma thumbnail quente. Quando é um azul, como se fosse o azul ali do Google Ads, ela tende a ser uma thumbnail com uma temperatura mais fria. Então, o que eu gosto de fazer? Na parte de temperatura, eu coloco pro lado certo, tá ligado? Então, por exemplo, isso aqui é uma thumbnail quente, eu arrasto um pouquinho até eu ver que tá bom. E como que eu sei que está bom? Olhômetro, irmão. Photoshop, essa parte aqui é full olhômetro. Não tem uma configuração exata. Isso daí eu já adianto para vocês. O que eu gostava de fazer para mim entender sobre mais o efeito e tudo mais, qual que era o certo e tudo mais. Vamos lá. Na parte da exposição eu vou usar de exemplo. A parte da exposição é basicamente a parte que tem os pontos brancos ali da thumbnail ou da imagem que você está criando. O que eu gostava muito de fazer? Eu jogava tudo no mínimo e tudo no máximo. E depois eu vinha só retirando até ficar
do jeito que eu achava que ficava bom, tá ligado? E essa configuração você consegue mexer depois, então não é algo que fica para sempre, fechou? No contraste, eu vou aumentar um pouquinho, porque eu tô sentindo um pouquinho baixo. Deixa eu diminuir um pouco essa exposição, vou deixar bem pouco mesmo a exposição. Realce também é as partes iluminadas da thumbnail, eu vou deixar um pouco mais pro escuro aqui, para deixar esse laranja bem forte mesmo. A parte de sombra, eu vou tá diminuindo, beleza? Para as partes escuras ficar bem escura mesmo. Parte branco também. A parte de preto eu vou aumentar um pouco, tá ligado? Não muito. Agora aqui é o que mais muda dentro desses efeitos aqui. A parte de textura, se eu coloco no máximo, ó, tá vendo que ela fica mais ou menos com máxima resolução? Então, só diminuo um pouco, fechou? Então a textura eu sempre gosto de usar bem forte mesmo. A parte da claridade, mais ou menos. Porque, ó, se coloca no máximo fica muito estranho, se coloca no mínimo fica parecendo aquelas câmeras de Android, tá ligado? Enfim, vou deixar aqui mais ou menos no meio termo, um pouquinho mais suave, fechou? A parte de desembaraçar, se eu coloco no máximo fica assim, se eu coloco no mínimo fica assim. Então eu vou colocar mais ou menos no meio termo ali, vai ficar legal. Aqui embaixo, ó, você consegue ver o antes e depois, ó. Assim ela era antes, e assim é como ela tá ficando por agora, fechou? Então tá vendo que ela tá ficando muito mais viva, muito mais nítida, sabe? Presta atenção na parte da iluminação principalmente, ó. Caso você queira aprender essa iluminação, tem uma aula 100% lá no meu treinamento, fechou? Porém, tem aqui no canal também, só se dá uma olhada, uma aula bem curta aí que eu fiz pra vocês, fechou? A parte da saturação também, ó, você consegue colocar ela no máximo e no mínimo, fechou? Só que fica com um efeito bem legal se você conseguir aumentar a saturação e diminuir um pouco, talvez, a vibração da cor, tá ligado? Olha a diferença de laranja, de como estava antes e como estava depois. Esses pixels meio que estão queimados, não se preocupe que a gente já vai tirar eles, fechou? Vamos só dar uma diminuidinha na textura, que eu acho que eu passei meio que do ponto. Textura e na qualidade aqui. Tá, fechou. Depois a gente fecha aqui a parte básica, a parte de curva eu não mexo, a parte de detalhe eu mexo, por quê? Eu venho aqui, ó, reduzo o ruído. Esse aqui eu realmente gosto de deixar um número fixo. Sempre utilizo ali mais ou menos um 40. Olha a diferença de imagem, fechou? Então, vamos lá. Redução de ruído de cores, que é basicamente esses pixels queimados, eu sempre deixo no full 100%. Fechou? Para ficar uma qualidade sempre melhor. Fecha a parte de detalhe, misturador de cores. Aqui que a brincadeira começa. Tem um efeito que eu gosto muito, que um dia eu vou ensinar isso para vocês. Porém, que se faz por essa parte aqui, que eu lembrei agora, aliás. Enfim, nessa thumbnail aqui, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, eu vou aumentar a saturação. Clica aqui na parte de saturação. Na parte que eu mais quero, ou seja, a parte que eu quero que deixe mais viva, é a cor que eu mais quero, no caso, né? No caso vai ser o laranja e o vermelho ali, que é mais fogo. E a parte que eu menos quero, eu vou só diminuir a saturação. No caso, o amarelo, um verde, eu tiro tudo, porque não tem nada de verde. E assim, eu venho tirando, removendo e tudo mais. Como ali tem a logo do Google Ads, eu vou deixar aqui esse azul, porque senão fica zoado. Deixar aqui, aqui, aqui. Tá, fechou. Então antes, depois. Saca? Na parte de dividir tonalidade eu não mexo, ótica também eu não mexo, geométrica também eu não mexo, efeitos, raramente eu coloco ali um granulado para ficar um pouco mais realista, fechou? E a parte de calibração eu mexo bem pouco, ou seja, eu aumento um pouco a saturação, talvez, ou diminuo um pouco, e a matiz eu dou uma mexidinha para ela ficar um pouco mais realista, assim mais ou menos. E aí já era, olha o antes e o depois, saca? Então você vê que a parte do Camera Raw, ela é muito, muito, muito essencial para uma thumbnail, fechou? E aí, por exemplo, eu deixei um pouco mais laranja que a imagem do cara, propositalmente para a gente conseguir alterar. Por quê? Ó, se liga, tá vendo que ele ficou muito amarelo? O que eu vou fazer aqui? Lembra que a gente salvou em objeto inteligente? Clicando aqui agora no filtro de Camera Raw que aparece aqui, eu consigo alterar todas as configurações que eu fiz. Fechou? Então vamos diminuir um pouco, eu acho que ele ficou bem laranja, muito forte. Vem aqui no básico novamente, diminui um pouco a saturação. Fechou? Aí já era. Pra mim aqui já tá perfeito, tá ligado? Então olha a diferença, mesmo assim, ó, sem o Camera Raw com o Camera Raw. Entendeu? Então, tipo, dá muita diferença, principalmente a thumbnail de longe, ó. Ela fica mais viva, ela fica mais nítida. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você já tenha clicado aí no primeiro link na descrição e tenha ido pro meu treinamento, fechou? O nosso treinamento, na realidade,
que vai estar te ensinando a ter uma fonte de renda de 3 a 5 mil reais, fechou? Apenas com Photoshop, apenas com um thumbnail ali, bem focado nessa parte, fechou? Obrigadão por ter se inscrito, brigadão por ter deixado o like e muito obrigado por ter deixado um comentário aqui, fechou, irmão? Tamo junto, valeu, falou, fui, forte abraço, tchau!